Amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Neste momento, nós refletiremos sobre as dores de Nossa Senhora. Neste momento, nós vamos meditar as dores de Maria, ela que perfeitamente unida ao seu Filho Jesus, compartilha com Ele, de modo singular e profundo, a dor de seu amor e de seu sacrifício. Qual a mãe que, vendo seu filho sofrer, não se compadece diante de suas dores? Se a mãe já se compadece quando o seu filho ele é culpado, imagine a dor de uma mãe quando o seu filho ele não tem culpa nenhuma. Aqui, contemplando da profecia de Simeão até o sepulcro, que possamos com Maria contemplar as suas dores. Cantemos. Primeira dor de Maria, a profecia de Simeão. Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: este menino está aqui para a queda e erguimento de muitos em Israel, e a ser sinal de contradição, uma espada transpassada a alma, a fim de se revelar os pensamentos de muitos corações. Neste momento, Nossa Senhora ouve com atenção o que Deus quer, pondera o que Ele não entende, pergunta o que não sabe, depois entrega-se por completo ao cumprimento da vontade divina. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Vemos a maravilha. Santa Maria, mestra de toda a nossa conduta, ensina-nos agora que a obediência a Deus não é servilismo, não subjuga a consciência, pelo contrário, move-se interiormente a descobrir a liberdade dos filhos de Deus. Maria toma e medita sobre o sofrimento do seu filho e vai, mesmo assim, ela acolhe esta missão e se coloca a caminho com o seu filho e com José. Cantemos. Segunda dor de Maria, a fuga para o Egito. Depois de partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe:
tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até a morte de Herodes, a fim de se cumprir o que o Senhor anunciou pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Que possamos, nesta dor de Nossa Senhora, rezar por todos aqueles que estão exilados dos seus países, rezemos pelos refugiados, peçamos a Virgem Santíssima, ela que também, acolhendo o Filho de Deus, tornou-se também uma refugiada, para que assim pudesse salvar o nosso Salvador. Jesus é perdido no templo. Quando chegou aos 12 anos, subiram até lá, segundo o costume dos dias da festa. Terminados esses dias, regressaram a casa, e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Pensando que ele se encontrava com a caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura, a fim de 3 dias encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos os que os ouviam estavam estupefatos com a sua inteligência e as suas respostas. Rezemos, amados irmãos, neste momento, por tantas mães que perderam seus filhos e que ainda sofrem por não encontrarem. Que neste momento Maria Santíssima possa acolher essas mães que, distante dos seus filhos, perdem noites de sono, que diariamente rezam, pedindo para o reencontrar. Que Maria Santíssima possa interceder por todas as mães chorosas. Quando
carregando a cruz, Maria enxerga o menino Jesus, que ela pegava e segurava, que ela passeava pelo caminho e por tantos caminhos em Jerusalém. Aqui, Maria olha para o seu filho, isto é, Maria olha para os seus filhos, aqueles que se encontram em situação de abandono e de rua, e olhando para eles, olho no olho, ela diz: filho, eu estou aqui. Vós não estáis sozinhos, e na obscuridade da soledade e da nossa paixão, Nossa Senhora oferece a seu filho um bálsamo de ternura, de união, de fidelidade, um sinal da vontade divina que se encontra diante do abandono de nossas vidas. Bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos dores, Mãe do Quinta dor. Jesus morre na cruz. Junto da cruz, Jesus estava. Junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, a mulher de Cleófas, e Maria de Magdala. Ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam uma esponja no vinagre, fixando-a de isopor. Levaram-lhe a boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o seu espírito. Rezemos, amados irmãos, neste momento, pela Igreja que diante deste sofrimento e da dor que está vivendo, acolhe Maria como mãe, mas que também recebe Maria em cada um de nós nos nossos sofrimentos. Quantas e quantas instituições, quantos e quantos filhos se encontram a serviço dos mais frágeis e marginalizados. Aqui diante da cruz, lembremos de tantos profissionais que morreram nestes últimos meses com o Covid-19, no serviço e na entrega total. Peçamos a Maria Santíssima a sua materna intercessão. Seja
como era de costume, à véspera do sábado, José de Arimateia, responsável, membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se dele, já está morto, e mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido. Informado pelo centurião, ordenou que o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, tirou Jesus da cruz e envolveu nele. Em seguida, depositou no sepulcro, cavado na rocha, e rolou uma pedra contra a porta do sepulcro. Que possamos nesta dor rezar por tantas mães que recebem os seus filhos, filhos que muitas vezes envolvidos com drogas, filhos que muitas vezes mortos injustamente, são encontrados nas esquinas de tantas periferias, nas esquinas das grandes cidades. Rezemos por tantas mães que, chorosas, vão ao encontro dos seus filhos. Há tantas mães que em toda a sua dor, em todo o seu sofrimento, pedem a Maria sua materna intercessão. Que possamos rezar por estas mães, rezar por tantas mães que no sofrimento e no medo rezam para que os seus filhos não morram tão violenta e cruel. Bendita sejas, Senhora das dores, ouvi nossos dons, quantos pecadores, sem fim ao fim, então suportas cruel solidão, bendita seja. Sétima dor. Dão sepultura ao corpo de Jesus. Depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em segredo por medo dos judeus, pediu a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu. Veio, pois, e tirou o seu corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, trazendo uma composição de quase 100 litros de mirra e alhos e óleos. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no juntamente com os perfumes, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus, no lugar em que ele tinha sido crucificado. Havia um horto, e no horto um túmulo novo, no qual ninguém fora ainda depositado, por causa da preparação dos judeus. Como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, por tantas famílias que choram a sepultura por conta do Covid-19. Rezemos por tantas famílias que não se conformam, mas olhando para o sofrimento de Maria, olhando para as suas lágrimas,
a dor de perder e de ver o seu filho ser torturado, ela se compadece e ela tem a esperança de que a morte não é o fim. Ela confia no Senhor. Assim como no sacrifício de Abraão, quando o Senhor pede Isaac, Maria o entrega, o confia ao Pai. Maria, ela não perde as esperanças, que também nós, diante da morte, diante da dor, diante da perda, não perdamos as esperanças, não perdamos a nossa esperança, porque a morte não é o fim. Maria tinha certeza que aquele túmulo não poderia prender o seu filho. E que possamos, olhando para o sofrimento de Maria, ela que torna-se também
ela representa essa mãe que dolorosa, esta mãe que coberta em dor, se coloca a serviço e te coloca no colo materno, e que em meio ao teu desespero te afaga e diz: filho, você não está só, você tem uma mãe, eu sou a tua mãe, o meu filho te deu como filho, e se você é filho no filho, eu sou a tua mãe no filho, e eu te acolho também na tua dor, eu te acolho também no teu sofrimento, eu te acolho também em meio às lágrimas, eu te acolho em meio a tantas situações que têm se levantado na sua vida. E eu te convido, filho, proclama sua história, proclama diante da situação que você está vivendo. Diga assim: acaso não sabeis, eu sou da Imaculada? Acaso não sabeis, ela é a minha advogada, ela intercede por mim, eu não estou só. Deixa, filho, deixa que a mãe acolha o teu sofrimento em seu colo. Suba este monte, sobe o monte Serra, filho. Hoje, este monte Serra torna-se o monte Calvário da tua vida, que te acolhe, que acolhe as tuas lágrimas, o teu sofrimento, a tua dor. Só quem já foi órfão, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Rico Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Aqui.